Aqui no interior existem poucos jornalistas como Rubens Zaidan. Ele foi repórter do estado de São Paulo, correspondente no Globo do Rio de Janeiro e chefe de redação na EPTV, além de ser editor no Gazeta de Ribeirão. Trabalhou também no rádio como locutor da Eldorado e da Difusora de São Paulo. Rubens também escreveu livros como Memórias de Monte Alegre e se especializou em jornalismo científico pelo Unicamp. Hoje no 30 Minutos Entrevista, Zaidan fala sobre os desafios do jornalismo brasileiro e mundial. Tudo bem, Rubens? Tudo bem, boa noite. Boa noite, Ayrton. Boa noite, Bruno. Boa noite, Bel. Boa noite. Gostaria aqui, em nome aqui da equipe, agradecer a sua presença aqui no 30 Minutos de Entrevista. Vamos começar aqui com um tema um pouco espinhoso. Aqui em Ribeirão Preto, recentemente, o Grupo EPTV fez algumas aquisições. Comprou o Jornal A Cidade, já tinha TV e abriu o G1 Ribeirão. E agora abriu também a Rádio CBN, coisas assim desse ano para cá, né? No mercado de profissionais de jornalismo, qual que é o impacto nessa concentração de várias empresas num único grupo? Tem algum impacto positivo ou negativo no mercado? Bom, eu acredito que essa é uma tendência que a gente vem encontrando em várias cidades, em várias capitais. Na verdade, é uma tendência empresarial, de vários setores, não só da comunicação. Então a gente percebe isso na área de educação, na área de usinas de açúcar, na área, enfim, é uma tendência dos pequenos caírem e dos grupos grandes se formarem. Nós estamos em pleno capitalismo, né? Pós-capitalismo, etc. Tal, globalização e tudo mais. Eu acredito que, do ponto de vista profissional, para Ribeirão Preto, eu acho que a cidade tem a ganhar com isso. Por quê? Justamente porque se trata de um grupo que já tem uma tradição no mercado aqui em Ribeirão Preto, né, desde os anos 80, que vem investindo pesado no jornalismo, primeiro de televisão, né, depois de jornal, depois de rádio, né? Enfim, eles estão usando vários meios para fazer um jornalismo que já vinha sendo praticado. Então, do ponto de vista do jornalismo, da informação, embora alguns acreditem que possa ser uma restrição, eu não vejo problemas, né? Eu acho que na verdade, Ribeirão Preto passou por uma transformação, né? A gente, desde os anos 60, quando começou a crescer o jornalismo, nos anos 70 teve um crescimento editorial, nos anos 80 houve uma queda no jornalismo, né? E aí, a partir dos anos 90, as empresas começaram a se fortalecer, houve um investimento grande, né? E os grandes grupos acabaram se fortalecendo. Antigamente, vamos dizer, anos atrás, a gente tinha em Ribeirão Preto, por exemplo, qualquer projeto de jornal, de rádio, em termos de jornalismo, não durava mais que 1 ano ou 2, não por falta de profissionais, não por falta de linha editorial, mas por falta de empresários, né? Então, se de um lado há esse receio de que um grupo possa dominar, entre aspas, o mercado, por outro, a gente tem a segurança de ter um grupo que tem capital para investir, não é? E que investe em várias mídias, e é uma forma de dinamizar o mercado. Embora outros grupos tentaram se implantar aqui e não conseguiram o mesmo êxito. Você vê o Grupo Hack de Campinas, que eu participei, por exemplo, da implantação do jornal A Gazeta. Fiquei 1 ano e meio lá, a primeira fase fui eu que coordenei a redação. E depois o jornal passou a ser diário, eu já tinha saído, e o jornal não vingou, quer dizer, é um problema empresarial, mesmo com um grande capital para investir. Então não é só um problema empresarial, tem um problema também de
de conseguir o sucesso de mercado, né? Então, com relação só para concluir, a esse investimento, eu acredito que a IPTV e as outras empresas que estão em torno dela, eles têm um know-how, têm experiência, têm segurança econômica e têm linha de jornalismo. Eu acho que a cidade só tem a ganhar. Não acaba sufocando os pequenos jornais? Esse domínio, queira ou não, é um domínio de mercado, né? Porque mercado publicitário, você vê, tem... o capital que a IPTV tem ali não acaba sufocando as outras, por exemplo, o Grupo Hack, que tentou vir aqui para Ribeirão Preto sem sucesso, não acabou tendo um pouco, o mercado não ficou um pouco sufocando um pouco esses menores no mercado? Não, o Grupo Hack não é menor do que o Grupo IPTV em termos de... por exemplo, Campinas, eles têm o maior jornal do interior do país, que é o Correio Popular. Então o grupo deles também é grande. Eu acho que é uma questão de filosofia editorial. Os outros jornais locais sempre foram sufocados pelos grandes jornais de São Paulo, quando não os daqui também. Então, sem dúvida, o grupo que tem mais poder econômico tende a subsistir, não é? Agora, ele tendo mais veículos, eu acho que mantém mais mercado de trabalho, nesse sentido que eu estou dizendo. Porque se um grupo forte tem 4 veículos, 5 veículos, né, ele pode manter, dar segurança de que ele não vai, por exemplo, amanhã, depois de um ano, ter que cortar. Embora todas as empresas, né, estão sujeitas a essas leis de mercado, infelizmente. Né? Na verdade, o jornalismo, que muitos acreditam que é um profissional liberal, passa, na verdade, também de entre aspas, como dizia Audálio Dantas, um operário. Né? Um operário da notícia, ele é registrado, apesar dele ter a sua liberdade editorial, intelectual e tudo mais, ele tem que fazer produção de notícias, e tem que produzir notícias. E produzindo notícias está sujeito às leis do mercado. Então, nós somos produtores, fabricantes de notícia, de informação. Né? E um grupo de comunicação não passa disso. Embora com uma responsabilidade social muito maior, né? Porque vai ter que responder por uma série de questões, né? E de interesse público. Eu costumo dizer o seguinte, que o retorno de um grupo de comunicação não é só econômico, o retorno é social. Então, muitos, já conheci donos de jornal que falavam assim, não, eu não quero só o dinheiro, eu quero o retorno social. O que é o retorno social? Participar da vida da cidade, participar dos problemas da cidade, ajudar a resolver os problemas da cidade, né? Iluminar pontos obscuros que as pessoas ainda não tenham compreendido. Então, o jornalismo tem esse caráter, né, que transcende a produção mecânica, repetitiva, sem criação, né? Felizmente. Mas, do ponto de vista prático e funcional, todos somos trabalhadores. Ô Rubens, e pelo lado do jornalista ou funcionário, ele não fica meio que sufocado, vamos supor, a IPTV é dono do G1, da CBN, se ele sai da IPTV, ele não pode trabalhar no G1, na CBN, ele não acaba ficando sufocado por causa disso? É um risco que corre, né? Desse ponto de vista, eu acho que sim, ele perde, quer dizer, perde entre aspas, né? Porque se ele acabou de sair de um grupo, e realmente, nesse ponto, há uma certa desvantagem, sim. Desse ponto de vista, eu acredito que sim. E Rubens, olhando um pouco para os nossos vizinhos, a Argentina aprovou recentemente uma lei de meios, né, para, na visão do governo, aumentar a pluralidade da comunicação de massa e também quebrar um pouco desse oligopólio que a gente vem falando no mercado. Você concorda com essa medida? Acha que se fosse aqui no Brasil daria certo? Ou como no caso de Ribeirão, acho que daria um burburinho, né? Então, mas essa é uma discussão que ainda está muito na teoria, né? Porque eles não conseguem resolver o problema de como administrar esse tipo de coisa, tendo em vista que o empresário é dono do capital, né? Então, aí entra em
em choque o problema da liberdade empresarial, da liberdade de iniciativa, né? E pode, de alguma forma, colidir com a liberdade de trabalho, de expressão e tudo mais, né? Porque, vamos dizer, o capitalismo se jacta de ser, né, de ter liberdade, né? Tá aí os Estados Unidos, que não me deixa mentir, é a terra das oportunidades. Quem manda é quem é o vencedor, é o cara que tem terra das oportunidades, né? Nós ainda estamos meio longe de ser isso, porque por questões históricas e tradição e tudo mais. Mas eu acho que controlar a empresa é uma forma também, de uma certa forma, de controlar o conteúdo. Então é isso que eu fico preocupado. Se eu sou dono de uma emissora em Boston, eu não posso ter uma concessão em rádio e não posso também ter um jornal na mesma cidade. Existe esse tipo de controle justamente para um grupo não dominar o mercado, não só pela questão de mercado, mas pela questão de discurso, né? Um grupo só é um discurso único que se abre ali, né? Não, sem dúvida. É um perigo você ter um grupo só, falando uma língua só para um país, né? Nesse ponto, mas eu acho que a liberdade de investimento é a melhor saída para esse tipo de problema, não é? É lógico que tem que ter certo... Existe eu não me lembro agora de qual existe um certo controle a empresa não pode ter tantos veículos do mesmo... Existe, mas ainda talvez se reduzisse um pouco, né, para não ser tão... E tem o problema das afiliadas, e aí você se estende para vários grupos, né? Porque amanhã se corta como você falou, o oligopólio daqui, e amanhã vem um grupo do exterior aí. Eles vão querer fazer a mesma coisa, né? É a tendência de querer dominar o mercado para ganhar cada vez mais, né? Eu acho que até hoje, por exemplo, não se resolveu esse problema, né? O ideal seria que nós tivéssemos imprensa que não dependesse, né, de manutenção, vamos dizer assim, de faturamento, mas sim voltada para a educação, né? O ideal é se o país tivesse uma fórmula de se poder mesclar educação, né, obrigatória, porque o audiovisual, televisão, jornal, é uma forma de se educar o país, né? É um meio de informação, é um meio de entretenimento, mas é um meio também de difundir conhecimento. Hoje em dia, você abre a internet, você vê lá, TV Unesp, você tem aulas de todas as áreas, com os mais diversos especialistas. Nós estamos entrando numa fase nova, né, do mundo. A gente não sabe para onde a gente vai, né? Ainda não se sabe para onde é que vai dar essa revolução produzida pela internet. Ainda é muito recente. Muito recente e ela não para de se processar, né? Você vê que ela é contínua. A cada dia a gente tem um Steve Jobs aparecendo aí e inventando coisas, né? E a tecnologia acaba mexendo com a produção do conteúdo e com o jeito de trabalhar, né? Então a internet mudou não só a comunicação, mudou o mundo, né? O jeito de gerenciar a economia, de gerenciar o entretenimento, de gerenciar a política, né? Então é uma coisa muito séria. Nós estamos entrando numa nova fase. A humanidade, sem dúvida, ela está iniciando um novo percurso e só os nossos netos vão poder depois contar essa história e ver para onde é que nós estamos caminhando. Não sei se é o novo Gutenberg que começou agora, né? Com novas cópias, com mais gente lendo, né? Enfim. Só um minuto, a gente volta já. Ribeirão é a segunda cidade com maior número de carros por habitante, perdendo apenas para Curitiba. Que tal ajudar a reduzir este número? Já pensou em dar carona para aquele colega de trabalho ou faculdade? Transforme um caminho que seria chato em divertido. Seja consciente e lembre-se, carona é como coração de mãe. Sempre cabe mais um. Parece brincadeira, mas não é.
A dengue mata mesmo. Voltamos com 30 minutos. Entrevista que recebe hoje o jornalista Rubens Aidan. Cleo. Rubens, com o advento das redes sociais, todo mundo se tornou um propagador de notícias. O jornalista teria virado uma marca para dar credibilidade à notícia? Sem dúvida. As redes sociais permitem que todos possam dar sua opinião, todos possam difundir informações, mas aí que cabe ao jornalista, ao jornalismo, né, como ponto de honra e ponto crucial da sua função, que é justamente avaliar a informação, né, dar o critério da informação, ter o peso exato da informação. Porque, às vezes, você pega um site de informação e você vê somado na parte inicial do site, na página de abertura, né, informações dos mais variados tipos. Né? Então, você vê uma coisa que não tem a mínima importância com coisa de alta relevância. Isso significa, na minha opinião, que ali não se tem muita noção do peso da informação. Então, o jornalismo ele tem que ter esse critério, né, para avaliar a importância dessa informação, a importância social, a importância política, se vai afetar muitas pessoas, se vai afetar menos pessoas, se afeta as pessoas que utilizam daquele meio de comunicação, enfim. Então, é uma profissão de especialização, sem dúvida. Porque senão, sei lá, qualquer um pode ser jornalista? Não, é bem assim. Eu acho que precisa de um certo preparo, precisa de um certo treino, de uma certa cultura, de um certo treinamento, inclusive. Né? O jornalismo é jornalismo, em conteúdo, independente do meio. Rubens, mudando um pouco de assunto, nós sabemos que você atua também na área de jornalismo científico. Existe alguma dificuldade em transformar a linguagem de pesquisa para a linguagem que o leitor lê? Sem dúvida. A dificuldade é inerente a qualquer área de informação. Por exemplo, se você é especialista em economia, como jornalista, você vai tentar passar para o leitor, transmitir, sem aquele jargão do economês, né? Guardando as devidas proporções, na área de ciência é a mesma coisa. Como cidadão, como jornalista, você tem a função de questionar essa pesquisa, avaliar a importância dela para a sociedade, né? E saber se existe alguma demanda social para aquele tipo de pesquisa. Né? Então, não é só um repeteco de informações técnicas e científicas. Você também participa com a mesma visão como você faz na área de economia, na área de cultura. A gente tem um centro aqui que responde por 4% ou 5% da produção científica brasileira, da área de ciências biológicas, que é o campus da USP de Ribeirão Preto. Em especialização, você citou aqui de Ribeirão Preto tem a USP. De você ter buscado essa oportunidade de se especializar nessa área, que é uma área assim, que falta profissionais para fazer essa cobertura no jornalismo científico. Falando da falta de profissionais, em todo jornal, TV e rádio, existem algumas editorias que são renegadas. Por exemplo, política. Tem muitas pessoas aqui da faculdade mesmo, aqui da Barão de Mauá, tem muita gente que não gosta de política, muita gente torce o nariz para economia. No campo do mercado, os profissionais que entram para essas áreas, científico, política, economia, quando se especializa, ou sem especialização, ele mesmo já gostando do assunto e tendo opção, ele ganha mais que os outros? Não necessariamente, né? Mas você tocou num ponto importante, que é justamente do espaço dado para essas áreas. Né? Nós tivemos um boom da informação científica a partir dos anos 80, né, que começaram a surgir as revistas de divulgação científica, nos anos 90 também. Quer dizer, o Brasil passou a investir mais em ciência, né? E, em contrapartida, os jornais começaram a abrir editorias especializadas. Depois da crise de 2008, nos Estados Unidos, houve uma contração do mercado,
de espaço para o jornalismo científico. Infelizmente, houve editorias foram desmontadas, mesmo dos grandes grupos internacionais, só restando as grandes revistas, né, especializadas nisso, e não de jornalismo provavelmente, mas de divulgação científica em si. E no Brasil também nós não temos editorias. Nós não, por exemplo, em Ribeirão Preto, que consta, eu não conheço nenhum veículo que tenha editor e repórter na área de ciência. Conheço. Economia é uma área que já tem mais tradição. Você vê o Estado de São Paulo, a Folha, eles têm cadernos de economia, né? E nós passamos, desde os anos 70 para cá, por quantos planos econômicos, né? E é uma coisa que diz hoje respeito não só à população, mas a grandes grupos empresariais, ao investimento. Então, a economia tem um investimento grande, não é? Política, felizmente, o povo está começando a participar da política, né? Começando a acordar. Acordar, né? Você vê que depois da redemocratização do país, né? Há um crescimento muito grande. Essa geração que hoje está saindo nas ruas, querendo participar, sem às vezes saber como, né? Eles não sabem, talvez votando, escolhendo, funciona mais do que... mas, de qualquer forma, pressionando o parlamento, pressionando o governo. Né? Então, isso é produto da democracia. Então, a política hoje é uma força muito grande nos jornais. Né? Os leitores têm uma necessidade desse tipo de informação. Os canais especializados de TV, os canais pagos, então tem programas especializados, mesmo os programas TV aberta, que pegam todas as classes de informação, que eles também estão abordando com mais frequência as discussões políticas, os debates, né? Os programas em que se leva político. Esse episódio do Mensalão é histórico, né? Então, isso aí envolve uma série de discussões, o que é a democracia, como deve ser o voto, que tipo de participação você tem. Então, a sociedade está vivendo. Então, isso é de uma importância política muito grande. E a ciência ainda também tem aumentado a importância, porque hoje em dia, por exemplo, células-tronco podem se transformar, de repente, num meio de curar boa parte das doenças. Então, a sociedade exige que a ciência caminhe nesse sentido. As doenças degenerativas, as pessoas estão vivendo mais. Então, nessa área de saúde, então, existe uma necessidade. A Rede Globo, por exemplo, tem um programa com uma produção excelente, diariamente, chama-se Bem-Estar, que ensina, em linguagem simples, coisas que você, às vezes, não aprendeu direito na escola, né? Desde elementos do corpo humano, simples, até orientações para a saúde. Na verdade, é para a saúde. E eles usam temas do dia a dia, né? Temas do dia a dia. Então, é uma forma... Infelizmente, o Globo Ciência é apresentado de madrugada. É uma coisa 7 horrível, horas da manhã num sábado. Por que eu falo Globo? Porque eles têm a maior audiência. Então, eles têm mais responsabilidade, né? Num país em que a televisão é mais importante que os jornais, então o peso dela... As pessoas não se informam pela televisão. A gente tem pouca gente que lê jornal impresso. Internet, não é lógico que houve um crescimento, mas ainda é uma parte ainda limitada. Então, a maioria dos brasileiros se informa principalmente pela televisão. Então, tem um peso político muito grande. Então, a gente tem que cobrar de quem? Da Globo, que é que tem maior audiência, né? É que tem mais responsabilidade. E, de uma certa forma, eles têm procurado, né, desde reconhecendo erros do passado, políticos, né, publicamente, a também transformar os programas em utilidade pública, né, em linguagem coloquial e tudo mais. Então, concluindo essa linha de raciocínio, tanto política como economia, como ciência, né, tem os seus nichos de interesse. Infelizmente, como eu disse, a área de ciência teve um retrocesso por conta da falta de investimento. Vamos ver, espero que melhore. Né? Tomara que melhore, que faz parte aí da informação para a população, né? Ainda mais ciência que mexe na saúde das pessoas, né? Dependendo da área, né?
Gostaria de agradecer. Infelizmente, o nosso tempo já terminou. Eu que agradeço a Ayrton, Bruno e a Cléo a oportunidade de falar aqui e dizer o que eu penso. Muito obrigado. Obrigado. O 30 Minutos volta na semana que vem. Até lá.